Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer a presença do professor Marcelo Neves aqui na casa, no evento organizado pelo CAAJA, pelo Projus, pelo DCE e pela Ágora. Constitucionalismo periférico, 3 décadas depois. Passo a palavra agora ao Pedro. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com o professor Marcelo Neves. Ainda hoje, antes de vir para cá, eu conversava com o Dr. Brasil Salomão, lá no escritório, aqui em Ribeirão Preto, e comentando que ia ter a palestra do professor Marcelo, ele me disse: o que mais me impressiona no Marcelo é que não há uma brecha. E tudo que ele fala sempre está muito bem coeso e com uma lógica jurídica muito única dele. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer para a Ágora tê-lo aqui, é um prazer para o Centro Acadêmico tê-lo aqui, tanto como para o Projus e para o DCE. E passo a palavra para o senhor, fique à vontade e boa palestra. Eu vou apresentar aqui uma retomada de uma discussão da década de 90, de 92, por isso que eu coloco constitucionalismo periférico 2 décadas depois. E isso está relacionado com o fato que o ano passado traduziram essa minha tese, que eu apresentei na Alemanha em 91, foi publicada em 92. Mas eu apresentei um pós-fácil de 70 e poucas páginas, na edição brasileira, que eu discuto aquilo que ainda vale, ainda tem significado. E o ponto fundamental é que a tese básica eu não me afastei dela. Eu fazia um doutorado na Alemanha, na época o co-orientador era o Luhmann, e eu fazia exatamente uma crítica a essa recepção inadequada da obra dele quanto ao conceito de autonomia sistêmica do direito em condições sociais como a nossa. Então, o constitucionalismo periférico, 2 décadas, 26 anos não, 26 anos é no livro que está assim, mas eu coloco 2 décadas depois, o pós-fácil fala 26 anos, porque saiu em 2018 o livro. Eu vou apresentar uma introdução, vou apresentar características típico-ideais, aqui entre aspas, dos centros e das periferias da sociedade mundial, o problema da corrupção sistêmica no Estado periférico, você vê a corrupção aí está entre aspas, o problema da exclusão nos países periféricos, implicações da corrupção sistêmica do direito e da exclusão para a força normativa da Constituição e as conclusões. Então, esse é o modelo que eu vou apresentar. A introdução vai servir para que eu possa apresentar alguns pontos conceituais. Muitas vezes, nas críticas que fizeram, falaram que eu trabalhava com uma diferença muito radical entre os centros dominantes e as periferias da sociedade mundial. E esse tipo de abordagem não considerava que era algo próximo de um tipo ideal no sentido weberiano, não que o tipo ideal aqui seja uma construção da consciência que remonta a Kant, não. Aqui são reduções, no sentido de Guerreiro Ramos, reduções ou esquematismos que realmente reduzem a complexidade, porque é impossível você conseguir ad hoc todos os elementos da realidade. Sempre a pesquisa, os saberes empíricos, seja ciência ou não, a filosofia, ela trabalha com reduções de complexidade. E, portanto, na realidade, não há periferia pura, nem os centros dominantes puros. Há um pouco de periferia nos centros e um pouco de centros na periferia, por assim dizer. Então, a questão não é dizer que se trata de algo que espelha perfeitamente a realidade. Assim como capitalismo e socialismo são típicos ideais. Não há capitalismo puro, é o dos Estados Unidos, é o da Escandinávia, é o da França, nem há um socialismo puro. O socialismo real foi o socialismo puro na União Soviética. O que é que seria mesmo esse socialismo? É um ponto de referência conceitual. Tradição e modernidade também é por prevalência que você vai caracterizar como tradição e modernidade.
Portanto, não há centros puros na sociedade mundial, nem periferias puras. Há situações intermediárias, evidentemente. É interessante que o Weber, eu tenho uma crítica recente que eu respondi ao Vigílio, que ele falando que não há modelos intermediários em Weber. Não, tem, ele diz os tipos mistos. Ele fala, por exemplo, cotidianização do carisma. Não é nem poder carismático, nem é poder tradicional. Ele fala da transição da vida urbana para a cidade. Você não tem cidade nem vida urbana, é uma transição que ali você está numa situação que não é tipicamente cidade, não é tipicamente vida rural. Então, isso está presente. Na teoria do Estado, o Weber dizia que isso está parlamentarismo presidencial da França. Está entendendo? Então, você tem situações intermediárias. O Boaventura, que depois entrou mais nessa linha do sul global e norte global, que eu acho muito mais vaga e eufemística do que centros dominantes e periferias que sofreram processos coloniais, Boaventura usava sempre periferia para Portugal, por exemplo. E o Wallenstein, ou Wallenstein, como queiram pronunciar, o americano, e falou sobre o sistema mundial, ele também falava que havia centros e havia sempre periferias. Então, não há centro nem periferias no sentido puro na realidade. É apenas um conceito que você vai caracterizar uma situação pela predominância de certas categorias como um centro dominante ou uma periferia na sociedade mundial. Outra coisa é que a mobilidade não é algo ontológico definitivo, como Mascarenhas foi dizer. Não há nada disso, é contingente. Um país como o Japão, ele teve um papel periférico, ele assumiu uma postura de centro dominante da sociedade mundial em determinado momento. Os Estados Unidos, de certa maneira, foram periféricos como colônia e tudo isso, e assumiram um papel de poder central dominante, com benefícios dessa situação em face de ser um centro dominante. E outra coisa, não se trata da única diferença da sociedade mundial, evidentemente. É uma diferença assimétrica, limitada a fenômenos relacionados com colonialismo, neocolonialismo, pós-colonialismo e imperialismo. A gente só pode pensar naquilo que eu chamei na minha tese de modernidade periférica se a gente considera essas situações. Ela tem uma base fundamentalmente econômica e tem condicionamentos políticos pelas fronteiras. Mas a diferença, modernidade central e periférica, ela precisa ser considerada como uma das diferenças. Há outras diferenças que podem surgir e desaparecer. Por exemplo, você tem a diferença entre bloco soviético e o bloco capitalista, que desapareceu naquele sentido do passado. Mas hoje você tem fundamentalismo e Estado laico. É uma diferença relevantíssima, não é centro e periferia. Pode ser que, em alguns momentos, um país que esteja fundamentalista pode ser tratado perifericamente, mas a relação do Irã com os Estados Unidos não é propriamente de centro e periferia, é muito mais uma relação de posturas na visão do que seja um Estado legítimo e quem é que tem o poder de se afirmar nessa sociedade mundial. E aí se falou de modernidades múltiplas, como fala o Eisenstadt, e pluralidade de diferenças. Na verdade, a pluralidade, a multiplicidade de modernidade em Eisenstadt é muito de identidade coletiva. Isso é muito problemático. Você fala identidade coletiva do Brasil, que identidade coletiva é essa? É a identidade coletiva de uma mãe alemã, de origem alemã lá do sul, ou é a identidade coletiva vinculada a uma região do interior do Nordeste? É muito difícil você partir para a multiplicidade por identidade coletiva americana, identidade coletiva do Oriente. Então, essa visão, eu não partilho. Minha ideia é que são muitas diferenças entre fundamentalismo e Estado laico, diferença hoje entre capitalismo de Estado chinês e capitalismo individualista liberal americano. E também, dentro de tudo isso, diferença entre
centros dominantes e periferias. Isso condicionado por fatores econômicos e políticos. Além da geografia, é isso que eu quero dizer, o fundamento econômico e condição política. No meu entender, a distinção em grande parte, em grandes autores pós-coloniais, o eufemismo da distinção entre norte global e sul global. Porque eu me afasto de certa... Embora uma aluna lá que fez uma tese disse que eu sou pós-colonial. Eu admito, porque eu até fico contente que eu me integro e não sigo considerado... alguns pós-coloniais dizem que minha posição é conservadora. Mas o fato é que a ideia de norte global e sul global, que também o próprio Boaventura de Souza Santos aderiu, ela é um eufemismo no sentido, parece assim, que não há simetria. E também se dá muito valor à identidade cultural, à dimensão cultural, e é muito no plano da semântica, da linguagem. Eles nos dominam porque eles impõem direitos humanos, eles impõem uma noção liberal do mundo e querem impor a nós. Eu não vejo assim porque eu acho que essa ideia de que há uma identidade peruana, uma identidade boliviana, uma identidade brasileira, muitas vezes está ligada a grupos dominantes de elites que estão vinculados a interesses dominantes nos centros. Então, não é tão simples assim querer dizer, não, a identidade do Maranhão Sarney, não mexam aqui não, porque essa é a identidade do... Quer dizer, as elites dominantes na Índia, de Spivak, as elites dominantes na América Latina, na África, elas são realmente negativamente relacionadas com seus países, de uma forma realmente que foge a qualquer controle. Os privilégios dessas elites são muito fortes. Então, por isso que eu não digo que é uma relação puramente de o sul e o norte como duas dimensões de uma sociedade, como se fosse uma relação cultural ou geográfica. No meu entender, há essa simetria. Agora, eu tento aqui, principalmente no pós-fácil, para responder, quais são essas características sociais típicas e ideais dos centros e das periferias da sociedade mundial. É claro que isso, de certa maneira, ultimamente reduziu-se. Eu reconheço, até tem um texto meu, a periferização do centro. Então, o que é que ocorre? Os centros dominantes, países centrais, eles têm o primado da diferenciação funcional. O Luhmann, quando falou de primado da diferenciação funcional, ele falou disso de uma maneira que toda a sociedade mundial teria isso com a modernidade. Sociedade moderna é a mundial, não há mais o domínio de tradições, a não ser resquício, mas não há mais o domínio. Então, modernidade não é algo que tem a ver necessariamente com maior desenvolvimento, mas o Luhmann diz a modernidade da sociedade mundial é ligada à inclusão, à preferência por inclusão e à diferenciação funcional. E, no meu entender, não é tão assim para toda a sociedade. Nos países centrais, sim, você tem a diferenciação funcional, direito, economia, política, como esferas que se diferenciam, não é mais uma amálgama. Há redes de boas relações, sistemas de contato e corrupção sistêmica localizada, que há em toda parte do mundo. E as classes, há uma exclusão secundária. O conceito de classe implica aí não uma exclusão primária e radical. E aí tudo isso, com o predomínio da diferenciação funcional, Estado de Direito, política democrática e propriedade, economia desintrincadas no sentido de Claude Lefort, quer dizer, desintricação de pouvoir, loir et savoir, dizia, de poder, saber e ler, mas a gente pode dizer também de propriedade, a gente poderia acrescentar, e também de religião. Então, isso nos países centrais teve um papel fundamental. E por isso a hipercomplexidade é estruturada sistemicamente. E há uma preferência estrutural por inclusão, pelo menos dentro do território, ou basicamente dentro do território do respectivo Estado.
A exclusão ela é jogada como lixo para fora. O Code Noir foi mantido na França depois da Revolução Francesa. Falava os direitos humanos, era para o homem branco da França. Na verdade, para fora, você tinha a criação do absolutismo, que é o Code Noir, foi mantida até 1848. Vocês podem ver isso até em Piketty, que ele aponta para isso. 4 anos do período revolucionário foi suspensa a validade do Code Noir, que justificava a escravidão, mas depois é mantida. Então, é claro que preferência estrutural por inclusão aí é um desenvolvimento que ocorre nos centros dominantes. Esfera pública universal, sem dúvida, isso é uma característica desses países onde é uma esfera pública, um debate amplo, e eles conseguiram internamente essa situação. Nos países periféricos, por causa dessa simetria de relações, há uma fragilidade da diferenciação funcional. E aqui, a rede de corrupção sistêmica, não no sentido de direito penal, nem moralista, da Lava Jato, mas aqui corrupção sistêmica como superposição de um código de ação sobre outro, que é mais fácil. Por exemplo, você impor critérios puramente econômicos, ou mesmo comprar a eleição, ou politicamente o judiciário decidir primariamente por quem está na oposição no governo, ou um político ligar para o ministro mudar o voto ou pedir vista e não devolver dentro do prazo. Então, nesse caso, a estrutura é muito forte e não fica subordinada à diferenciação funcional entre política democrática e Estado de Direito. Ela fica, de certa maneira, cortada a diferenciação funcional. E também modelos de sobre-inclusão e subinclusão. Os sobre-incluídos privilegiados acima, por assim dizer, dos sistemas, e os subincluídos abaixo dos sistemas, sem os benefícios dos sistemas sociais. Então, isso mostra uma fragilidade da diferenciação funcional. Por isso que a hipercomplexidade que nós temos nos países periféricos é sistemicamente desestruturada ou insuficientemente estruturada. Nós não temos muita condição de previsibilidade e uma continuidade de Estado de Direito. Mas essa situação não pode, eu vou mostrar por quê, ser separada de uma preferência estrutural por exclusão de amplos setores da população. Os países periféricos, está isso na estrutura da ordem social, que há uma orientação para que haja grupos privilegiados e exclusão de ampla parte da população dos benefícios dos sistemas sociais. E aí a esfera pública é restrita, nossa esfera pública é restrita, porque grande parte não consegue saber algo elementar porque está excluído. 1 milhão de brasileiros, por exemplo, não tem registro de nascimento. Se você não tem registro, você não tem carteira de identidade. Se você não tem carteira de identidade, você não tem título eleitoral. Isso é exclusão extrema. Mas é claro que eu discordo de que a exclusão e inclusão é apenas uma forma de dois lados no círculo humaniano. Eu concordo com um colega nosso de Bielefeld, que diz que a exclusão e inclusão tem graus de conteúdo. É uma forma, mas tem graus de conteúdo. E, evidentemente, nossa esfera pública é restrita. Tem pesquisa que se pergunta, para uma parte grande e recente, tem uma declaração aí de uma pessoa que fez um levantamento, quem é Chico Buarque? A pessoa nunca ouviu falar. Então, as perguntas eram muito elementares sobre informações. Como é que pode entrar numa pauta pública de um debate que se critica, por exemplo, músico, outros vão defender? Como é que a pessoa vai estar nesse debate? Ela não vai poder nem saber o que se trata. Então, evidentemente, a esfera pública é restrita. O problema da corrupção sistêmica no Estado periférico. E aqui a corrupção é uma noção sistêmica, não é a noção puramente penal. É essa sobreposição, a sabotagem de código. Sabotagem do código primário de um sistema. Qual é o código primário da economia? É ter mais ou ter menos, ter ou não ter. Qual é o código primário
da ciência. Você tem uma pretensão de verdade, embora a verdade seja sempre discutível, mas você não vai dizer, o que eu estou dizendo está errado, não tem fundamento nenhum. É claro que é uma pretensão de verdade e o negativo é que você diz que aquilo não tem base empírica nenhuma. Então, isso faz parte da ciência. Qual é o da religião? É o transcendente e o imanente. Você ter a referência ao transcendente como critério para a ação do imanente, entendeu? Quando você vai para a educação, é o aprendizado, não aprendizado. Quando vai para a política, é poder, não poder, ou na culpa, governo-oposição. O direito é a licitude ou ilicitude da conduta, entender ilicitude no sentido amplo. Se há sabotagem de código, significa que num campo específico, como direito, passa a ser predominante uma postura do poder ou do ter, ou das boas relações, que é não estruturada sistemicamente, mas pode atuar. Mas os níveis de corrupções, no sentido da teoria dos sistemas, pode ser uma corrupção no plano operativo eventual. Isso ocorre em qualquer parte do mundo porque alguém pode romper com a consistência de um sistema, comprando um juiz, comprando um policial, gastando mais na eleição para se eleger. Isso pode ocorrer em toda parte, mas isso pode ficar num plano eventual. Mas pode ser que a corrupção possa alcançar um nível estrutural, estabilizada. Então, nesse sentido, você tem uma estabilização, porque se espera aquela conduta. Quem assistiu Tropa de Elite pode ver que ali, quem segue a lei é que corre o perigo. As expectativas é exatamente de uma quebra permanente da ordem jurídica. Então, aqui nós temos uma estabilização das expectativas no sentido dos atos que fogem da coerência de um sistema, seja política, seja direito. Mas pode ser, e a corrupção pode ficar no plano estrutural, tem muito em países como Itália, corrupções que são estruturais, estabilizadas, mas são setoriais. O problema que ocorre muito frequentemente, caracteriza os países periféricos na tentativa histórica de se apresentar sistemas que são mundiais e se segmentam regionalmente em estados, é que, às vezes, essa situação atinge o Estado como mega organização na relação com a sociedade civil, principalmente com os grupos econômicos dominantes, de fora e de dentro, porque assim ele não pratica crime na Alemanha praticamente, ela vem ao Brasil comprar lá em São Paulo o governo de São Paulo. Quer dizer, a estrutura é que essa relação com a economia global, a relação de um sistema jurídico com o político, tudo isso implica injunções destrutivas da reprodução. Então, quando isso tem uma tendência à generalização, e não é de agora, pelo contrário, estava sendo apurado agora, com os governos de Dilma e de Lula, começou a ter uma legislação, a Polícia Federal altamente equipada, começou a haver tudo isso que surgiu muitos casos. No de Fernando Henrique havia o engavetador-geral da República, que todos os casos não foram apurados, né? Então, isso não significa, porque aparece mais, que aumentou. Isso é característica da situação de Estado periférico. No direito, corrupção sistêmica pode ser apresentada nessa estrutura. O código lícito e ilícito, o direito, ele passa a ser fraco. A questão dos direitos é desprezada e, portanto, o código passa a ser fraco. E outros códigos sistêmicos passam a bloquear a reprodução do direito. Aqui nós temos poder, não poder, ou seja, quem tem poder consegue quebrar o código jurídico para se beneficiar de decisões jurídicas. Quem não tem poder pode até ter direito, em princípio, pela estrutura normativa prevista, mas ele não consegue exercê-lo. Ou quem está na oposição também leva desvantagem para quem está no governo, porque há um judiciário vinculado a isso. Ou ter, não ter, quer dizer, você tendo muito dinheiro, você consegue se impor, matar um subintegrado e não sofrer as consequências, ou porque você tem poder político muito forte. Ou você tem a estrutura midiática controlando a pauta do direito do judiciário, informação, desinformação, que é típica, é um controle da mídia, ela pode ser utilizada de forma perversa
para controlar a pauta do próprio judiciário e a orientação. Ou pode ser amigo e inimigo, que não é um código sistêmico, mas isso aí pode ser, na parentela, um grupo de amigos que é protegido pelo judiciário, pelo direito, enquanto o outro, que é inimigo, é desprezado. Isso é típico de situações de Estado periférico, não como exceção, mas como algo que é característico dessa situação. E a corrupção do sistema do direito vai além de identidade nacional, singularidade cultural. Eu não quero dizer que isso seja uma característica de nossa identidade cultural, porque nós somos pessoas assim que temos essa tendência de nossa cultura. Não concordo com essa posição, até escrever um artigo me queimando com isso, mas não tem fundamento, porque na formulação da teoria sistêmica, até o Habermas diz que o Luhmann está mais próximo do marxismo, porque ele trabalha muito, não com consenso ou com cultura, mas com as estruturas comunicacionais. Na nossa concepção, o direito, eu ia falar outra coisa, a cultura, ele é um conceito muito frágil, porque cultura pode ser tudo, pode ser um conceito que implica a própria sociedade. Se a identidade cultural varia muito, aqui em Ribeirão Preto tem várias identidades culturais. Dá para trabalhar com cultura como identidade para microgrupos hoje em dia. Ou mesmo aqui, vamos ver a cultura dos professores da Faculdade de Ribeirão Preto, a cultura dos estudantes. Mesmo assim, é muito complicado para você chegar a definir a identidade nacional no sentido de uma singularidade cultural. Então, é um problema estrutural da sociedade mundial. Isso está ligado à externalização dos centros dominantes para as periferias. Quer dizer, houve como que um jogar de problemas, e continua sendo assim, dos centros dominantes para as periferias. Quando se quer, por exemplo, conseguir minério barato, se vai para a África e destrói na região dos lagos, destrói todas as condições de vida local. Algo que seria impossível de fazer dentro da França, aquelas empresas dos Estados Unidos. Ou quando se quer, na Noruega, via a região amazônica, para destruir mananciais, como uma empresa norueguesa, na Noruega não vai ter chance nenhuma. Então, de certa maneira, você tem uma externalização através da escravidão, de mecanismo de imposição de ditaduras por governos de certos estados. Isso fica bem claro se a gente observa o caso de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, ele era um presidente que teve um papel importantíssimo para a democracia americana, porque com ele é que vai ser desenvolvida as ações afirmativas. As políticas para as mulheres também começa no período de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson quer dizer, ele promove a democracia americana, mas ao mesmo tempo, por interesse estratégico do bem-estar americano, a pobreza reduziu imensamente, quer dizer, as condições sociais dos Estados Unidos, a desigualdade reduziu imensamente a partir de Lyndon Johnson. Ele estava em negociação para impor uma ditadura no Brasil de 64, já tinha navios nas costas. Então, vocês vejam que essas relações são relações assimétricas, onde o lixo é jogado para as periferias. Sendo que o lixo, às vezes, reflui, né? Está refluindo com a massa de imigrantes, com esses refugiados da exclusão. Você joga bomba, é claro que você jogando bomba, antigamente eram muito distantes as possibilidades, mas hoje, cada vez mais, os corpos podem se movimentar também. E se for uma catástrofe muito grande, como na China, se você quer destruir as condições que a China está criando interna, com a política comercial americana, e der uma crise lá cair, o governo chinês, são milhões e milhões excluídos, vindo na luta por um espaço no mundo. E tem uma Nobel da Literatura que diz: o problema dos refugiados e dessa gente é um problema ecológico. Você joga tanto lixo para fora e destrói as condições de vida lá fora,
que esses países vão ter que sofrer o refluxo, como está ocorrendo na Europa, como está ocorrendo nos Estados Unidos. E no muro não resolve, porque são massas que conseguem outras formas de inclusão, então, de acesso, né? Então, aqui nós não temos propriamente... E aí surge aquela ideia, quer dizer, a corrupção sistêmica é um problema moral na sociedade mundial. Aí o Luhmann diz, é uma patologia a corrupção sistêmica. E eu diria que não, a corrupção sistêmica pode ser patologia nos centros dominantes se você observar isoladamente, dentro do controle territorial específico de estados hiperbeneficiários dessa estrutura mundial. Nos países periféricos, a patologia é uma patologia da normalidade, como dizia Erich Fromm uma vez sobre a nossa sociedade, que nós vivemos numa patologia da normalidade. Quer dizer, eu estou brincando aqui com a coisa de Erich Fromm, mas, de certa maneira, é uma parte das características. Ou você luta contra essa situação periférica, de colonizado, de Estado que se submete a interesses de forças alienígenas, consegue uma política real nesse sentido, ou dificilmente nós vamos sair dessa situação. É isso que eu falo da patologia da normalidade, o caso da corrupção sistêmica nos países periféricos. Mas meu argumento é que é impossível pensar que se resolve o problema de corrupção sistêmica simplesmente por um modelo chamado de controle judicial, de persecutor. É claro que o judiciário tem um papel de combater a criminalidade, mas essa crença moralista, lacerdista, que tudo está ligado à corrupção, eles trabalham de forma enviesada, porque não consideram que a exclusão social possibilita a corrupção sistêmica, é uma condição positiva. Tem um trabalho de Rose Ackermann, e aqui, sendo as feministas, não fiquem com raiva que eu vou dizer, que é a esposa de Bruce Ackermann. Eu conheço ela porque ela é esposa de Bruce Ackermann, por isso que eu estou dizendo, mas me desculpem. Mas ela é uma grande cientista. E a Rose Ackermann, eu conheci lá em ele, ela faz trabalhos empíricos mostrando quanto maior a desigualdade e a exclusão social, maior o grau de corrupção dos respectivos países. Essa utilização da máquina pública para interesse privado, tudo isso é tanto maior. E isso fica claro, porque quando há inclusão e menos desigualdade, significa que tem educação, as pessoas vão criticar. Eu me lembro quando eu estava na Alemanha, eu cheguei em 87, o Uwe Bachel, em Schleswig-Holstein, ele procurou espionar o outro candidato da oposição do Partido Social Democrata, que era da Democracia Cristã. Descobriram que ele espionou. E depois de uns dias ele se suicidou porque ele ficou sem força política. E o partido dele, apesar do suicídio dele, só teve 13% na eleição posterior e tinha tido 80%. A esfera pública não aceitou aquilo, né? Porque tinha informação suficiente. Não é que não tenha problema na Alemanha, hoje tem xenofobia, mas é outro problema aí mais complicado. E aí, o governador, o primeiro-ministro que ganhou, o presidente do Estado, daquele land, ele disse que não sabia na comissão parlamentar. Ele disse, eu não sabia que estava sendo espionado. E ele estava cotado para ser o primeiro-ministro da Alemanha, um rapaz jovem, aparecia na TV dançando rock com a filha. Aí todo mundo se empolgando. Descobriram depois que ele sabia. E ele disse que não sabia. Ele foi expulso do partido, a vida política dele se acabou. Quer dizer, o nível de exigência de consistência política é bem maior. Aqui nós sabemos que ainda se elegeu muita gente onde há claros e evidentes elementos de corrupção na eleição passada, né? Quer dizer, você tem deputado que foi eleito com elementos de provas muito, não prova judicial, mas com elementos que a esfera pública poderia reagir. Então, é claro que isso está vinculado a um baixo nível de educação política, corrente de exclusão e manipulação de vários grupos também, né? Mas também
por cima de interesses privilegiados, exclusão por baixo e por cima. Então, se a gente trabalha com o modelo de inclusão, o modelo oficial da teoria dos sistemas, que eu bati contra isso, você teria que a sociedade moderna teria os sistemas sociais, direito, economia, política, e teria o acesso e dependência das pessoas. Inclusão é acesso, é integração e acesso ou liberdade perante os sistemas sociais. E isso significa que você não pode só ter acesso, você tem necessidade de alfabetização, depende da educação e tem acesso à educação. Você depende da saúde, do sistema de saúde e tem acesso à saúde. Isso aqui é inclusão. Você precisa de mecanismo monetário, de dinheiro, e tem uma conta no banco, sua família tem um certo dinheiro. Então, tudo isso é que seria inclusão, dependência e acesso. Baseado nisso, meu argumento foi que, e tudo bem, e no plano jurídico-político, a inclusão, a cidadania nesse sentido mais amplo do Marshall, ela implica direitos e deveres partilhados reciprocamente com base na Constituição. E a Constituição aqui como racionalidade transversal entre política e direito, como acoplamento estrutural, que permite filtragem de influência recíproca. Filtragem significa que há procedimentos estabelecidos na Constituição que possibilitam essa filtragem recíproca. Você, para criar uma lei, precisa passar por um processo democrático, ser eleito e participar do Congresso. Mas, ao mesmo tempo, o Estado de Direito pode implicar que alguém sofra impeachment, então você tem elementos, ou seja condenado criminalmente. Você tem o elemento, tem os limites jurídicos do poder Estado de Direito, tem democracia. E direitos e deveres partilhados. Isso implica inclusão jurídico-política. Contra as críticas que foram feitas sobre essa teoria da inclusão como características da sociedade moderna, o Luhmann defendeu que a resposta que ele dá às críticas minhas, é que haveria um metacódigo inclusão e exclusão. Então, ele trabalha assim, os seres humanos percebidos socialmente como pessoas nos setores de inclusão e seres humanos percebidos socialmente como corpos no setor de exclusão. Essa forma, como diria o Tauber, é muito simplificadora, porque não é só como corpo. Realmente, se aquele mendigo ali tentar lhe atingir ali de alguma maneira, para bater uma carteira, alguma coisa, ele sofre todas as restrições punitivas do sistema. Então, ele não é tratado tanto como corpo assim. Além disso, essa tentativa de um metacódigo que o Luhmann dá, dizendo, ele não distingue os centros dominantes das periferias. Onde é que esse metacódigo tem mais força? Então, minha solução alternativa não era propriamente no sentido de dizer que há um metacódigo, mas dizer que nos centros dominantes a exclusão é primária, porque eles se beneficiam da reprodução da sociedade mundial. A exclusão é secundária. E, nas periferias da sociedade mundial, a preferência por exclusão é tão forte que a gente pode falar de exclusão primária. E como se dá essa exclusão primária? Não é por uma exclusão absoluta, como isolado, não. Isolado existe, é claro, você pode ter um grupo indígena isolado. Aí não é problema de inclusão, exclusão, é problema de reconhecimento, de ter respeito e cuidado com os grupos isolados. É outra coisa. Inclusão e exclusão significa que você está aqui, você está aí na favela, está aqui no meio da rua, está aqui na universidade. O que é que ocorre em países periféricos com frequência característica marcante de um grau maior ou menor? Independente de cultura, você encontra isso. Eu conversava com os colegas meus do Egito, eles falavam das mesmas coisas nos países deles. Você falava com colegas do Peru, eles falavam das mesmas coisas que eu falava. Culturas tão diversas, mas foram culturas colonizadas, foram culturas para sofrer as consequências do imperialismo. Então, nós temos os sobre-incluídos e os sub-incluídos. Os sub-incluídos têm dependência. Eles precisam ser alfabetizados, precisam ter acesso à saúde, precisam de ter uma conta bancária, ter dinheiro para a família, mas eles não têm o acesso. Eles são dependentes, mas não têm acesso.
são hiperdependentes, por assim dizer, e se tem acesso é muito secundário, muito limitado. Os sobreincluídos, eles se apresentam para o sistema como alguém que tem acesso aos seus benefícios, mas eles desprezam as limitações sistêmicas. Claro que nem todo mundo é sobreincluído, nem todo mundo quer. Você pode ter uma pequena esfera pública que fica... Mas o problema não é a pessoa ser excluída ou incluída, são as relações de sobreinclusão e subinclusão. Quantas vezes uma pessoa intelectual de classe média nos países como o nosso, ele tem uma relação com a empregada doméstica que é realmente subinclusão, não paga o que é para pagar devidamente. Só 17% das empregadas domésticas no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, estão dentro da lei, recebendo o devido dentro da lei. Então, de certa maneira, há uma relação de sobreinclusão e subinclusão. Então, não quer dizer que a pessoa não há o puramente sobreincluído e o puramente sobreincluído. Mas há muitas relações de sobreinclusão, subinclusão no nosso contexto. E no direito isso vai ter um papel muito forte, que é sobre cidadania e subcidadania. Isso eu escrevi em 92, aparece depois em algumas obras no Brasil, mas esse argumento da sobrecidadania e subcidadania é um argumento exatamente que o direito tem uma incapacidade, uma Urernus Ferricait, quer dizer, baixa em relação aos subcidadãos, incapacidade de imputação no sentido amplo da palavra. Mas para os subcidadãos, ele se apresenta como restritivo de liberdade, como restritivo de seu campo de ação, impondo deveres, ônus, de uma forma muito forte e rigorosa, que muitas vezes de respeito aos direitos dos subcidadãos, com frequência. A subcidadania é um espaço de privilégio de minorias, e a subcidadania é o espaço de uma fatia relevante da população que não tem acesso aos direitos. E aqui, nessa relação, se nós considerarmos o sistema jurídico, a Constituição, nessa relação entre sistema jurídico e político, nós temos que, na modernidade periférica, quando nós temos constituições típicas do constitucionalismo, quando não é ditadura simplesmente, a Constituição implode. Ela implode porque há uma sobrecidadania que, de respeito ao direito, com frequência, sem sofrer as devidas consequências, e há uma subcidadania que ela não consegue ter os acessos. Você veja esse caso de Manaus agora, que morreram 55, isso é a banalização realmente do mal, para usar uma palavra errada. Quer dizer, se mata. O deputado Freixo, eu fui uma palestra dele lá com Mangabeira Unga, eu estava presente, ele disse que aquele caso de Acelino ocorre vários toda semana de mortes de pessoas sem nenhum controle da imprensa, sem nenhum comentário. Então, nós temos realmente uma parcela da população ampla que vive numa situação aquém do direito, e outras que vivem acima do direito, em grande parte. É claro que não é absoluto, até porque os subcidadãos, se eles enfrentam um outro, a coisa complica. Se Maluf se encontra num conflito com Sarney, evidentemente que vai dar uma luta grande judicial, né? O que eu quero dizer é assim, quando ocorre o caso de Carajás, que matam vários trabalhadores ou grupos locais, ou quando se matou recentemente grupos imensos de indígenas já participando de nossa vida social, isso implica que as consequências são muito frágeis, porque o sistema jurídico, o código dos direitos, melhor dizendo, ele é fragilizado. E a Constituição tem pouca força normativa. A força normativa o que é uma penitenciária? A dignidade do preso. O que é a penitenciária no Brasil? É um manto de criminalidade estatal. A penitenciária não basta ir lá e pedir para ser declarada inconstitucional. Isso é pura simbolismo jurisprudencial. Não muda nada você declarar. Tem que ter transformações muito profundas na sociedade para superar isso. Não é a força transfiguradora dos textos, como dizia um conservador Oliveira Viana, que vai resolver isso. Não, precisa realmente de fortificação institucional e movimento social que possa romper com isso.
E aí eu pergunto quais são as implicações da corrupção sistêmica do direito e de exclusão para a força normativa da Constituição. Evidentemente, uma coisa é texto, a gente já estudou isso, o texto, ele precisa ter uma atribuição normativa, uma força prescritiva para ser norma. Há vários casos que você pode apontar textos que não são norma, textos que têm a forma normativa, mas não são normas. Recentemente, o Christoph Müller escreveu a possibilidade de normas, tem uns alunos meus lá que estão na Alemanha, estão traduzindo. Tem um momento que ele diz um exemplo bem interessante. A Constituição da Coreia do Norte, artigo 67, é garantida a liberdade de expressão. Mas na Coreia do Norte não tem liberdade. Quer dizer, isso é um texto, mas não é norma. Isso pode ocorrer em vários níveis de uma estrutura textual, de um modelo textual. Então, a questão que eu levantei há muito tempo é o problema da constitucionalização simbólica. O texto surge com um pendor, com uma força simbólica imensa, porém, a força normativa é muito limitada. A força político-simbólica, a Constituição Cidadã. Eu pensei que ia resolver. Aí papai disse, rapaz, isso não vai dar em nada. Meu pai era mais pessimista, não vai dar, não vai pensar quanto a gente morrendo, lá com 2020 vai... Papai, assim também não vai... Não, isso aí é besteira, Constituição Cidadã. E eu ficava acreditando naquilo. Mas é claro que todo mundo se ilude, é uma autoilusão, até o Ulisses mesmo. Não quer dizer que o cara é maldoso, não. É porque você precisa de estruturas sociais. O próprio Lefort diz que quando a Constituição Francesa surge, ela só tem força simbólica, as declarações de direito. Depois é que conseguiu. Mas conseguiu. O simbólico não é tão ruim assim como alguém interpreta a minha obra. É uma ambivalência. Eu escrevi um trabalho sobre a força simbólica dos direitos humanos que eu mostro. O simbólico é ambivalente dos direitos humanos, porque ele tanto serve para os Estados Unidos invadir um país e matar muita gente em nome dos direitos humanos, é o imperialismo dos direitos humanos, que falava Koskinen, ou eu usei essa expressão, que eu chamava de racionalismo dos direitos humanos, mas o imperialismo dos direitos humanos, mas os direitos humanos, ao mesmo tempo, possibilita que os grupos e os movimentos se refiram a ele nas suas lutas. E é claro que você tem uma Constituição simbólica, você tem uma ilusão que serve para manipulação, que as elites vão dizer o quê? Nós temos uma Constituição, a melhor Constituição do mundo, alguns disseram, mas, ao mesmo tempo, a realidade social permanece em transformação relevante em relação àquele texto. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo, que se pode recorrer sempre ao texto para criticar os detentores do poder. Então, para as forças de transformação, é um papel ambivalente. E a constitucionalização é álibi, porque, em grande parte, nós criamos um álibi em criar uma Constituição com tantos direitos, se não há disponibilidade para a atuação transformadora. Vejam que a Constituição de 88 foi pelo mesmo Centrão de hoje que foi elaborada. Mas o Centrão, realmente, ele contava, pode pôr tudo na Constituição, pode colocar nos textos, mas quando os textos, o Friedrich Miller diz uma vez, referindo à minha obra, mas quando os textos começam, Rückschlagen, a reagir na realidade, normalmente, no constitucionalismo simbólico, as elites se afastam. É o que está ocorrendo no Brasil. E também em 64. Quando João Goulart diz, nós precisamos das reformas de base para que a Constituição de 46 tenha significado. Quando o Arraes, em Pernambuco, começa a falar que o barracão, que era um sistema de trabalho escravo, tem que se acabar porque a Constituição... Quando começa isso, vem um golpe de Estado, porque as elites não admitiam aquilo. A mesma coisa recentemente. Quando se começa a uma luta pela implantação mínima, elementar de alguns elementos de inclusão, há dificuldade de as elites dominantes aceitar. Então, a constitucionalização simbólica tem esse problema. Então, nós temos uma concretização jurídica desconstitucionalizante. Não é que não tenha direito, mas a concretização jurídica é deformada no processo de concretização. Eu falei já da ambivalência da constitucionalização simbólica e dos seus limites. Quando chega um momento que o de respeito é muito aberto, a constitucionalização simbólica perde o seu significado. Então, a constitucionalização simbólica tende a ser mantidas as constituições simbólicas apenas enquanto servem aos sobreincluídos.
e não tem efeitos relevantes para os subincluídos. Esse é um problema típico nos países periféricos. Então, isto é, quando elas tendem a serem concretizadas como normas jurídicas em favor dos subcidadãos, surge uma alta probabilidade de ruptura constitucional. Esse é um problema muito grave, quer dizer, quando ganha um pouco de força normativa, o potencial e a probabilidade de ruptura é muito grande. E aí eu diria, vamos para um novo estágio da relação de subcidadania e subcidadania. O judiciário assumindo instrumentalmente a diferença política amigo-inimigo. Tem um texto do Kirchheimer, que era um discípulo de Schmitt. O Kirchheimer tinha a esquerda schmittiana, como até hoje tem. O Schmitt foi um que apoiou o nazismo, mas tem uma esquerda schmittiana, né? O próprio Derrida relacionou-se com a obra de Schmitt, mas não é tão como a turma diz, ele procura afastar-se em certos aspectos. Mas o Kirchheimer diz, todo regime político tem o seu inimigo típico, ou ele cria. E eu discordo do Kirchheimer, e do Schmitt, evidentemente, eu estou mais para Chantal Mouffe, que é uma schmittiana, mas faz uma revisão, porque na democracia você tem aliado e adversário. Amigo e inimigo é para regimes totalitários. Claro que você pegando o modelo de Schmitt e Agamben, eles vão dizer é tudo igual. Para Agamben não interessa a gente ficar... Por isso que eu digo, Pedro Serrano é um colega meu, ele diz, não, porque o estado de exceção, a Dilma está prejudicada. Isso não vale nada para Agamben, é tudo igual. Então, Agamben não está pouco preocupado, ele está dizendo que faz parte do Estado de Direito a exceção, e isso não é um problema que ele vê que é diferente de ditadura. Ele não está ligando, ele diz a República de Weimar é o próprio Hitler. A 88 já traz dentro de si o Bolsonaro, está entendendo? Então, esse tipo de abordagem são abordagens que não trazem, é bonita para você ser intelectual, mas eles não trazem diferenças, que há diferenças na prática. Ou seja, que a distinção amigo e inimigo é típica do totalitarismo e, na democracia, aliado e adversário se mantém. Porém, o mais grave aqui não é que amigo e inimigo passou a ser utilizado nesse momento no país. É que o judiciário, em determinado momento, passou a ser um instrumento controlador dessa diferença. Quer dizer, ele se envolveu na própria política. E aí os tribunais juízes passaram a ficar acima da Constituição e das leis. Eles passaram a ter o papel de sobre-cidadãos. E é bem claro isso, não tem dúvida. Vocês observem só uma coisa. O artigo 36 da LOMAN afirma que o juiz não pode se manifestar sobre o processo seu ou de seus colegas. E lá no Código de Processo Civil tem um dispositivo que diz assim, o juiz é suspeito quando tem interesse na causa. O que é que ocorre no Brasil? Todo esse pessoal está falando antes. O Moro foi para um filme, e nesse filme se fazia um pré-julgamento de Lula e ele foi homenageado. Ele não foi lá como cidadão comum, curioso, não, ele foi homenageado. Tinha um livro que ele até autografou o livro, que também era uma afirmação, um pré-julgamento. Ele fez várias declarações, Gilmar faz direto. No Supremo, agora, o Barroso também disse que seria contra o sentimento da sociedade brasileira revisar a decisão sobre segunda instância. Então, tudo isso é proibido pela LOMAN. Mas eles fazem e não há nada. E aí, isso se tornou tão comum que nem se discute. Eu tentei 2 impeachment contra o Gilmar, mas não valeu nada porque eles arquivam logo o Renan. Mas vejam bem, quando você toma uma situação dessa, o artigo do dispositivo interesse na causa, a jurisprudência é unânime no Brasil. A doutrina, você pega Nelson Nery, todos esses processualistas tradicionais, tudo, é unânime que interesse da causa é uma cláusula aberta, mas um dos elementos que preenchem de conteúdo essa cláusula de suspeição é falar do processo antes do julgamento, pré-julgamento público. Isso é considerado que você tem interesse na causa
e, portanto, você não pode julgar. Então, o processo é nulo por suspeição, mas ninguém anula. As práticas judiciais hoje, prática de crime mesmo para o juiz, que está lá na lei de interceptação, não posso atuar, é criminoso de 6 a 2 anos. Se a pessoa não tem autoridade, intercepta uma outra autoridade. Um juiz não pode interceptar a presidência da República no seu Supremo. Se interceptou, não foi sem querer, mas não foi porque divulgou sabendo que era que o delegado Luciano, não sei o que, disse ele, mas está, presidente, não interessa, jogou para a Globo. Isso é crime, 2 vezes crime. Então, você tem uma situação em que os juízes passaram a ser sobre cidadãos, porque... E aí a judicialização da política, que é um debate chato demais, ativismo, eu não aguento mais isso, mas a judicialização da política começou a ser entendida nesse período como se o direito se fortifica em detrimento da política. Esse é um conceito dos países centrais. A discussão do Mauns, não Mause, mas Mauns, um jurista típico em 56, em 57 Levenstein, era exatamente essa. A Corte Constitucional alemã está tão forte que está fortificando o direito em detrimento da política democrática. Esse é um debate, mas não é o nosso caso. A judicialização da política, chamada, na verdade, no Brasil, não fortificou o sistema jurídico. Ele politizou o judiciário. O judiciário, que, em princípio, no Estado de Direito Democrático, ele se contrapõe como centro do sistema jurídico ao parlamento, como centro do sistema político, e aí vem o regime de controle recíproco, ele migra e sai da periferia da política para entrar para o sistema político como um ator central. Então, aqui nós temos hoje no Brasil essa politização, embora ultimamente ela no sentido não mais de judicialização, mas de enfraquecimento também, eu vou colocar por quê. E houve déficit reflexivo nisso. Eu digo que 3 déficits reflexivos contribuíram para essa ilusão dentro do meio acadêmico. Um foi o neoconstitucionalismo. Por que eu critico? Porque o neoconstitucionalismo ele passou para superestimar os princípios, chamados princípios de base moral, em detrimento das regras. Não é que os princípios não sejam relevantes, mas no meu livro Entre Ida e Ecos, ao contrário do Orca, eu digo que os princípios não fecham. Os princípios abrem o sistema, e é importante, com argumentos substantivos. As regras fecham. As regras são primariamente formalistas, os princípios são primariamente para o argumento substancialista. Então, é como Hidra. E a regra é que é hercúlea, não é como disse o do Orca. Esse é meu argumento. Como os princípios facilitam muito a variação, e é importante, se você, porém, coloca os princípios como algo quase absoluto em detrimento de regras, como ocorreu com o neoconstitucionalismo, aí realmente o sistema se dilui nos particularismos e os princípios passam a ser retóricas que encobrem interesses particularistas. Isso se viu muito os princípios. Toda hora surge um princípio novo para proteger alguém, e aí, nesse contexto, as regras perderam o seu significado. E o neoconstitucionalismo, com a teoria dos princípios, desprezando o legislador, ele fortificou demais o judiciário e enfraqueceu o papel daquele que põe regras claras, porque tudo ficaria vinculado aos princípios. Aí surge essa coisa, iluminismo, como é iluminismo do juiz, que o Barroso fala, que é uma contradição. Se é iluminismo, é razão. Como é que eu falo de sentimento do povo depois? Sentimento do povo é coisa que lembra o nazismo, né? O sentimento do povo alemão. Então, há umas contradições. A Constituição Dirigente, eu também acho que é uma concepção que o próprio Canotilho se afastou, porque Canotilho, quando disse a Constituição Dirigente, vincula o legislador. A ideia de Canotilho, jovem, era dizer, o legislador vai ter que criar a Constituição, um Estado social de verdade em Portugal. Mas ele notou que, quando ele diz isso, ele está fortificando o judiciário, porque o judiciário pode ser não cumpriu a Constituição.
Então ele disse, não dá, a Constituição dirigente, e eu dizia isso antes de Canottilho, quando eu criticava o Canottilho, até que é epistemologicamente inconcebível uma Constituição dirigente, porque a Constituição não dirige nada, a Constituição cria um espaço que possa haver política. Então, a ideia de Constituição dirigente fortifica o judiciário, porque você precisa de um guardião da Constituição que vai ser aquele que guarda essa Constituição, e ele passa a ser o dirigente. Você superestima o judiciário. Um amigo, o Bercovitch, ficou chateado porque eles admitem isso, eles chamaram o Canottilho para escrever um livro. Foi Helênio, Bercovitch e Martoni. Aí, quando chegou o Canottilho, mas eu não aceito mais isso, não. Foi um mal-estar, mas o livro já tinha que sair, saiu. Eu não aceito mais isso. Mas eles continuaram porque tinha aquela coisa também da confirmação, né, na obra do nosso colega lá. Ele fala isso, a gente tem uma tendência a não querer reconhecer que é natural. Mas eles ficaram com raiva agora, porque eu disse que no pós-fácil eu falei isso, que o modelo de Constituição dirigente fortificou demais o judiciário. Aí o Martoni, o Beco, diz que eu sou um conservador como Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas não tem nada a ver. Mas no Brasil os debates são assim, o cara diz é o maior absurdo do mundo, ele não vai para o debate. Não é não, Marcelo, por isso. Eles ficam e dizem uma coisa, eu fiz um argumento. Ele pode discordar, não precisa dizer, que é muito ruim para mim, é uma queimação danada. Mas o presidencialismo de coalizão também foi outro que vem da ciência política com o Abrantes, que a gente começou a comprar isso, e a TV Globo comprou. Nós chamamos de presidencialismo de coalizão, não é como nos Estados Unidos, que tem 2 partidos, a gente precisa da coalizão. Uma coisa é coalizão. Eu até admito que no Chile pode ter a concertação, funciona como programática. Mas no caso brasileiro, esse pluripartidarismo totalmente fragmentado, ele é muito mais algo que está vinculado à extorsão. Não é algo programático que você possa criar uma estabilidade política. Tem que sempre administrar com concessões legais ou ilegais. Concessões legais, você tem que dar cargo. Não há uma discussão quando se cria uma coalizão, seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, quando é um país que é vinculado programaticamente a uma coalizão, propriamente de cargo. O cargo surge depois na discussão. Recentemente na Alemanha, eu fui observador eleitoral, houve um problema, não se formou maioria, e já estava brigada, esgarçada a relação da social-democracia com a Merkel. Mas uma hora, para o bem do país, você não dá, não vai governar, vai ficar paralisado. E eles chegaram a um acordo. Esse acordo é discutido todo dia, programaticamente, por detalhe. Isso aqui é coalizão. Então, um presidencialismo que considera a coalizão é conceder cargos, é ceder para questiúnculas de conceder uma posição para alguém, outra posição para outro, e às vezes a pessoa quer aquela posição para realizar algo que não ocorre dentro dos padrões constitucionais e legais. Ele não é um presidencialismo de coalizão, é muito mais um presidencialismo de extorsão. É um paradoxo, você não pode deixar. Por exemplo, como é que Lula podia governar se ele dissesse, não aceito nada disso? Porque se ele dissesse isso, ele não conseguiria governar, tinha que dar um cargo para o pessoal de Sarney em tal lugar, porque era a única forma de governabilidade. Eu não estou criticando nem moralizando. Agora, que era de coalizão, não era. Isso é uma ideologia uspiana que eles pensam que estão em outro lugar. Eles pensam que são Nova York, mas não são, não dá. Eles vão lutar a vida toda por isso. Então, eu falo da USP, mas a daqui não, a daqui eu gosto. Então, os representantes dos subcidadãos desprezíveis passam a ser inimigos que devem ser neutralizados como subcidadãos. Esse é um problema também que está muito forte. Agora não é só mais o subcidadão, é também o representante. Por exemplo, com a Marielle, ninguém consegue resolver o problema. Mataram a menina e ninguém consegue. Por quê? Porque ela representava a subcidadania. No meu entender também, que acompanhei todo o processo modernitário, o caso de Lula é tipicamente transformar em subcidadão aquele que está ligado às forças da subcidadania. Então, dessa maneira, se mantém. E aí o que ocorre? É a constitucionalização simbólica, a degradação constitucional. Constitucionalização simbólica, eu fui um crítico, mas é muito melhor do que degradação constitucional. Porque a constitucionalização simbólica tem um pouco de hipocrisia.
Mas a gente às vezes fala mal da hipocrisia, mas é melhor a hipocrisia do que uma degradação aberta, porque se eu for roubar, eu digo sempre assim, se eu for roubar essa bolsa, eu tenho que, depois de fazer um discurso pela honestidade, eu tenho que fazer com muito cuidado, para eu sair daqui e roubar, ninguém perceber. Agora, se eu tiro essa bolsa dessa menina e mostro assim, roubei, ninguém vai fazer nada. Vocês todos têm que ficar caladinho, não vai ocorrer nada. Qual é o pior? Claro que eu entendo que essa situação, que ninguém pode fazer nada, é muito mais grave. Então, o que está ocorrendo é o deboche, é o de respeito à lei, é o de respeito à Constituição, de uma maneira que foge aos parâmetros do constitucionalismo simbólico. É muito mais a própria destruição da Constituição. E aí nós temos um elemento novo, mais recentemente, da chamada juristocracia, a tutela militar do judiciário. Falou-se tanto em juristocracia, e de repente, por pressão militar, no dia de uma votação, um militar, por Twitter, disse: se votar contra essa orientação, que era o caso do habeas corpus da segunda instância, tomaremos outro caminho. Mas aí cedeu-se para conseguir uma manutenção um general no gabinete do presidente do tribunal. Eu pensei, o general é porque deve ser muito competente, deve estar lá, mas o general foi ser ministro, entrou outro general. Não era porque aquele general, é porque já há um acordo, tem que ter um general. E tem mais 5 militares no gabinete do presidente, trabalhando, do presidente do Supremo. Eu contei sabendo que só tinha um. A senhora Berg, que é uma ministra da Corte Constitucional Alemã, foi fazer uma palestra, eu contei, tem um general que é assessor do gabinete. Ele fez, não é possível. General? Mas general tem que fazer o quê lá no judiciário? Eu tenho que cuidar da defesa nacional. Não, mas ele está lá dentro do... Então, mostra-se assim que o Supremo está sob a tutela militar. E está politizado, mas aqui já não é tanto judicialização, porque eles estão meio enfraquecidos recentemente diante dessa tutela militar. E aí eu acho que tem que ter uma necessidade de reorganização da sociedade civil, dos movimentos sociais, pela retomada do caminho do constitucionalismo democrático e social. Eu acho que no Brasil hoje, você pensasse, vamos ter uma revolução, quais são as condições de uma ruptura, como alguns colegas meus dizem, para o socialismo, para alguma coisa. Claro que para superar o capitalismo hoje, ou é mundial ou não é. O capitalismo é global. Você não tem condições de manter uma mudança, uma superação do capitalismo em termos de um Estado isolado. Isso é um problema forte, porque a economia é global. Se isolar aqui, começa a ter pressões, não dá para se manter aquilo como um Estado nacional. Então, a longo prazo a gente pode discutir isso. Mas a curto prazo a gente precisa retomar um caminho que o Estado, como Estados de países centrais, eles têm um papel de contraponto para a economia capitalista. Não é dizer que existe economia capitalista nos Estados Unidos, na Escandinávia, na Alemanha, mas o que é que esses estados, com a sua estrutura social-democrática, conseguiram fazer? Suas constituições includentes. Foi reduzir o impacto do capitalismo sobre os direitos. Então, tem que ter um Estado que se confronte. Nosso Estado hoje é um Estado que está subordinado de maneira quase absoluta à lógica do capital, do mercado. De uma maneira que a tendência é privatizar. O ministro disse que privatizaria até o Palácio da Alvorada. Então, na verdade, é uma visão de uma empresa privada que prevalece. O padrão dominante no Estado brasileiro tem sido, e se fortificou, um padrão da ilegalidade. Ilegalidade também inconstitucionalidade. Uma alternativa para os subalternos seria a legalidade fundada constitucionalmente. Aí eu digo, há um caráter revolucionário da concretização constitucional. O que eu quero dizer é assim, se a gente tivesse essa Constituição brasileira de 88, alcançasse força normativa, nós teríamos uma transformação profunda de nossa realidade social. É um pouco oposto daquilo de revolução jurídica, só quando uma nova Constituição rompe com a anterior. Aqui é diferente. É dizer que, para que nós tivéssemos um significado normativo dessa Constituição, a estrutura social teria que ser outra. Claro que a gente não consegue isso imediatamente,
Mas a força normativa da Constituição teria um impacto de ruptura, de superação, não num ponto pontual, mas de alcançar um outro estágio de inclusão social ampla. Esse é o caminho a curto prazo, e a médio prazo é retomar esse caminho. É difícil, evidentemente, porque mesmo nas nossas fileiras, tem alguns que ainda têm uma visão de alternativa, de direito alternativo, tudo isso. E eu tenho pesquisa de Rabanal contestando todas essas pesquisas que haveria um modelo alternativo nas favelas peruanas. Ele disse, não, esse pessoal quer acesso ao direito, quer acesso à educação, quer acesso à saúde. Eles não querem a legalidade como algo negativo, eles querem a legalidade como alternativa. Isso também disse o Barata, uma vez no Congresso de Direito Alternativo. Barata, que era direito alternativo, também já mais velho, chegou, não, eu acho que a cultura dominante, ele disse isso mesmo, a cultura dominante na Itália é da ilegalidade, e que para os grupos que não são dominantes, a luta pela aplicação da lei é fundamental. Não porque toda lei seja boa, mas porque quando Marx diz aquilo, que o direito é expressão da opressão da classe dominante, isso é século XIX. No século XX, por causa dos conflitos sociais, sindicatos, movimentos sociais, muitas conquistas entraram na legislação. E o problema passou a ser nos países periféricos que essas conquistas entraram, mas elas não conseguiram vingar com força normativa. E, no meu entender, a gente tem que lutar para vingar normas constitucionais, normas legais que são favoráveis a essas camadas e não destruir de vez a nossa Constituição. Então, estou aqui aberto para o debate. Obrigado pela atenção. Pode ficar com esse microfone. Eu uso isso. Oi, isso. Obrigado, professor, primeiramente, pela palestra. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum questionamento ao professor. Só um segundo. Boa noite, professor. Parabéns pela exposição. Eu li no livro do Piketty, O Capital no Século XXI, uma crítica no sentido de que não haveria mudança no Estado Social enquanto o capital não enxergasse vantagem nisso. Como é que o senhor enxerga esse comentário, esse entendimento dele? Claro. O Piketty, eu quero começar com outro aspecto do Piketty, porque o grupo dele fez pesquisas sobre desigualdade no mundo. Tem um grupo dele, e o relatório publicado em 2018, ele coloca o Brasil como o país mais desigual do mundo, considerando 1% mais rico e o restante. E considerando os 10% mais ricos e o restante, o Brasil é o terceiro mais desigual do mundo. Então, só para mostrar aí esse elemento. Eu acredito que, se a gente tomar isso de Piketty de forma voluntarismo do capitalismo ou dos capitalistas, a gente está perdido. Porque, evidentemente, interesses egocêntricos no plano econômico, estratégico, as pessoas se orientam para ter ganho e ter mais. Então, o que eu penso é que, tendo um contraponto forte na política e no direito, a economia ela pode ter que ceder, e aí se torna mais interessante para o capitalista não tentar se afastar dos modelos, mas não sem que haja uma contraposição, como se fosse uma decisão autônoma dos agentes capitalistas. Mas se eles forem constrangidos, talvez eles precisam ceder, e de certa maneira nos países escandinavos tiveram que ceder. Veja bem, os países escandinavos está em crise também lá esse modelo. E evidentemente está, porque está havendo uma desigualdade no mundo todo aumentando. Mas o que eu quero dizer, ainda assim não chega a ser estrutura periférica nossa, desigualdades monstruosas. Mas eu morava na Alemanha, em Flensburg, e eu ia de bicicleta lá, um senhor me levou para o outro lado, não tinha fronteira. E eu ia para
o outro lado. Um dia eu fui de ônibus com um cara de São Bernardo do Campo, filho dele, o pai dele tinha sido até amigo de Lula, conhecido, porque foi vereador do PTB. E aí eu perguntei, ele olhou, mas não tem pobre não? Onde é que estão os pobres? Eu fiz, não estou vendo, não, estás vendo? Aí ele fez, mas como é que pode? E as pessoas não vão ter motivação para trabalhar, não? Porque se não tem pobre, você vai ficar preguiçoso. Está entendendo? Tem que ter pobre. E aí eu falei, não, mas peraí, o cara é inteligente, é um grande advogado de São Paulo, o cara é muito preparado. Mas como é que o cara pensa? Mas é a naturalização da pobreza, né? Mas é interessante que eu andei nas praias e vi muitas casas grandes que estavam desocupadas. E aí a pessoa que estava comigo, o alemão, disse, é um problema para o governo da Dinamarca, esse problema dessas casas. Por quê? Não, porque está aumentando o preço. O rico alemão, o rico inglês, americano, iam para a Dinamarca, compravam casas na beira do mar e só iam 4 dias por ano lá, no Natal, no ano, ficava parado. Isso aumentou o preço para a população local. O que é que o Estado disse? Olha, ou vocês alugam, ou vocês vão ter pagamento maior de tributo. O tributo foi aumentando, podia chegar a quase uma estrutura confiscatória. E se cedeu mesmo. Aí eu perguntava, se fosse feito isso no Brasil, lá ia estar ocorrendo isso em Natal, ia entrar logo um Ives Gandro, um advogado desse, da Paulista, ia entrar no Supremo, a inconstitucional ia prevalecer, entendeu? Então, e eu contei isso a meu pai, mas meu filho, como é que descobriu? O cara disse que era pelo o lixo, se não tivia ali. Aqui no Brasil, o cara contratava um caseiro que ia ter todo dia lixo. Está entendendo? Então, claro que o país é muito desigual, você pode contratar um caseiro, mas lá também ficaria muito caro, e você, quando contratasse um caseiro, você, na verdade, estava tendo um gasto que seria muito alto, né? Então, a situação é que um país que toma uma postura dessa, ele leva o capitalista a ter que pensar 2 vezes na sua postura. Eu não acredito que seria uma solução puramente voluntária. Tem que haver constrangimentos políticos e jurídicos. Agora, o Piketty, ele disse, não estou dizendo que o capital, que ele até fala em um certo grau de desigualdade, pode até ser benéfico, mas diz que quando a desigualdade aumenta muito, ele tem um efeito danoso. Ele diz que um dos pontos que aumenta muito a desigualdade é a questão de tributação, por exemplo, de países que reduzem muito a tributação das heranças, né? Ele diz que isso amplia. Também o caso de dividendos, o Brasil zerou os dividendos com o Fernando Henrique Cardoso, né? Então, isso aí no país como os escandinavos é altíssimo, porque o dividendo é aquilo que fica para o capitalista para ele comprar carro de luxo, para que não tem nenhuma relevância social. Se o cara ganha 5 milhões de dividendo e você não tira nada, isso aí você não estimula reinvestimento, está entendendo? É negativo. Então, o Piketty tem uma visão que tributariamente a gente conseguiria ter melhoras nesse sentido. Alguma pergunta ainda aí, minha gente? Mais alguém? O senhor pensou nessa estrutura... acho que dá para escutar, né? O senhor pensou nessa estrutura teórica 25 anos atrás, né? Pelo que eu entendi, já estava pensando sobre isso. Alguma coisa aí mudou, né? Sobre esse constitucionalismo periférico. Assim, se nós temos assim, aqui na periferia uma Constituição que é social, um Estado democrático de direito, Constituição de 88 tem um forte conteúdo social, ela só funcionaria na medida que ela atenderia aos sobre-cidadãos, as pessoas que estariam incluídas. Quando não ameaçasse a sobre-cidadania. Exatamente. A partir do momento que começa a ameaçar, viria a ruptura constitucional. Não, é muito tendencioso, a tendência é essa, dentro das condições periféricas. Então, e o senhor pensou nisso antes. Agora o senhor tem uma evidência empírica de um pensamento, de uma estrutura que foi teórica. Sim. O senhor previu isso há um tempo atrás, que poderia ser possível no Brasil quando houvesse um governo que resolvesse implantar as políticas públicas que viabilizassem minimamente alguns daqueles recursos, que poderia haver essa ruptura, um golpe de Estado, um impeachment forjado. Parece uma previsão, não é? Porque é um esquema teórico que foi confirmado empiricamente. Sim.
né? Uma teoria que se confirmou. O senhor previu isso? Não, veja bem, o problema todo é que, quando eu lancei o livro em 92, eu coloquei essa argumentação, trouxe alguns artigos seus na revista de Ciências Sociais, entre subintegração, a cidadania inexistente, mas houve uma reação muito grande com a empolgação simbólica de muitos dizendo que não tem mais nada disso, a Constituição está efetivada, não há mais problema desse tipo, o Clemenson, o Barroso, todo mundo dizendo, a Constituição já está efetivada, está tudo funcionando. Eu via que não estava assim, porque eu pegava a prática policial no Rio de Janeiro, a prática nas penitenciárias, relações com os excluídos, é claro que não tinha nada a ver com a Constituição. As práticas do judiciário de receber acima do teto constitucional, tudo isso fugia de padrões de receber esse auxílio moradia e fazer um acordo em vez de ter uma decisão judicial. Cara, quer dizer, tem práticas judiciais que são realmente fora de parâmetros qualquer de Constituição. Então, eu discordava. Eu dizia, não, tem uma força normativa muito baixa. Mas eu fiquei também dizendo, não, se melhora agora, que quando veio o governo, pode ser que tenha uma superação disso. Também pensei que poderia haver um avanço positivo, porque eu não dizia que era fatalístico, sempre ia ficar. Então, não apostava no ruim. Mas quando ocorreu, eu mandei um WhatsApp para um grupo de campanha que eu participava. Olha, vocês disseram, mas confirmou minha tese, mas eu não fiquei tão feliz, porque aí o cara está numa ególatra, né, a tese, porque eu me lembro disso, dessa coisa, porque tinha um professor que foi para os Estados Unidos lá, do Recife, que ele fez uma tese nos Estados Unidos, com um grande professor, maior de centro, que o Brasil, os militares ainda controlavam a política, mesmo já com Fernando. E a gente ficou brincando com ele no congresso lá da Ampox Regional do Nordeste, todo mundo gozando com ele, tem essa tese e ironizando. Mas ele chegou no fim do congresso, teve uma invasão dos militares, do exército, lá numa usina, lá em Minas Gerais. Uma usina não, uma nuclear, alguma coisa assim. Eles foram lá, ou era a Vale, os militares foram lá e invadiram. E aí ele chegou vibrando, minha tese, mas rapaz, está gostando. Quer dizer, ele estava com a tese, ele preferia que morresse todo mundo, mas a tese dele se comprovasse. Então, a ideia é que eu pensava que poderia ter um avanço positivo, mas evidentemente eu desconfiava que poderia realmente haver reações contra isso. Quando veio o início da Lava Jato do impeachment, aí eu comecei a perceber na forma, não quando começou a Lava Jato, nem tanto no início mesmo, mas quando surge aquela coisa, aquela distribuição da coisa, logo a Globo já estava, o pessoal na Paulista, era muita coisa, uma atrás da outra, aí eu achei que já era uma reação para acabar com esse processo de inclusão. E agora já tem um processo, acabar o SUS, acabar a escola pública, é o voucher, né? Quer dizer, você vai criar uma privatização que não existe nos Estados Unidos, é uma mentira que existe isso. Estados Unidos eu passei um ano em Yale. A escola que eu cheguei é muito melhor do que na Alemanha. Eu chegava na Alemanha para conseguir alguma coisa para os meus filhos. Ah, não, só no próximo semestre. Eu cheguei na Alemanha, não pode ficar fora de aula. Você pode estar ilegal, seu filho tem lugar na escola. A escola pública americana, todo mundo está presente. Não há condições de você ficar fora da escola. Saúde pública, eu tive lá, o Obamacare era bom demais. Meu filho foi até para psicóloga, tudo de gracinha. Quer dizer, você tem realmente uma escola pública que tem uma certa... que está perdendo, evidentemente, tem estudos sobre isso, está perdendo, mas historicamente sempre foi considerado muito sério isso. No Brasil, alguns estados, o Distrito Federal até melhor, mas no Brasil as escolas públicas estão destruídas. Você foi em Pernambuco, eu encontrei um menino na rua, que meus filhos estavam brincando, começou a brincar com um pedinte na frente, eu estava lá em Recife, rapaz, o menino do 4º ano, ele disse, não sei escrever. Então, 4º ano primário, ele não sabia escrever. Então, significa que a escola é de péssima qualidade mesmo, porque não há investimento, não há reciclagem. Então, Piketty também defende muito educação. Eles têm que investir muito radicalmente em educação. E não há interesse nessa... Eu me lembro quando houve a crise de 2008, a Merkel, ela disse, não mexo em tudo, menos pesquisa, ensino, em ciência, não vai mexer. Ficou os outros grupos muito com raiva, mas ela disse,
A gente só supera isso se a gente tiver conhecimento para enfrentar essa crise. Quer dizer, então ela não mexeu, porque isso está presente, é um gasto imenso. Eu já fui bolsista dos alemães, até eu tenho vergonha, porque eu falo mal dos alemães que só eu, tudo eles me dão. Eles me deram bolsa de coisa, tudo. Eu chego lá, se eu ligar agora, a turma manda eu ir para lá e pagam. Quer dizer, desde o tempo do meu doutorado, porque eles investem, isso é também uma forma de controle cultural de outros países. Eles têm estratégia também. Então, o que eu quero dizer é que sem investimento alto na educação, em educação pública de qualidade, e o Piketty diz, os países menos desiguais do mundo, dentro do capitalismo, são os países que têm educação pública de qualidade da creche até o final. Isso são os países escandinavos e a Alemanha. A Alemanha você tem na escola, eu tenho lá o Bora, colega meu, ele sabe grego, eu falei uma pronúncia de grego lá numa palestra, Marcelo, não é assim não, eu fiquei morto de vergonha, nunca estudei grego, eu tiro onda. Aí ele pegou e disse, não, porque eu estudei 4 anos de grego no ginásio alemão público, estudei latim. Então, tudo isso desde a creche até o fim da faculdade, pública e gratuita na Alemanha, até o doutorado, tudo. Isso aí tem umas privadas lá que ninguém quer ir praticamente, até uma redução do seu status de professor. Está entendendo? Então, e as públicas e as privadas americanas boas são com função pública, não tem fim lucrativo, é outra tradição, tudo bem. Mas até o vestibular, tudo é público, é o mais relevante. Está entendendo? Então, eu acho que esse ponto é fundamental, investimento em educação, saúde pública, e eu acho que estava começando um pouco isso. A Globo colocou a Universidade do Semiárido. A Universidade do Semiárido foi criada. A Globo foi lá, tirou um muro e disse, é só um muro, que o Lula foi lá fundar. Não, estava funcionando. A Faculdade de Direito lá de Mossoró, porque a gente fez um DINTA, doutorado à distância, eu fui dar aula lá. A faculdade tem 5, nota 5. Agora, por isso, me aprovou o mestrado, que muitos se tornaram doutor. E eu indiquei para o Prêmio Capito, não ganhei lá na faculdade, um aluno que fez comigo de lá, sobre criminalização simbólica das drogas, o Olavo. Então, era um nível muito alto dos professores, e aquilo cria um ambiente local de reprodução econômica, aquilo tem um impacto regional de desenvolvimento imenso. O ministro foi lá agora e disse que nessa faculdade quem devia limpar o pinico, limpar o banheiro eram os estudantes, de uma forma humilhante. Não que o trabalho braçal, mas era para humilhar os professores e os estudantes. Tem até um processo que o Ministério Público já abriu. Então você veja o desprezo pela educação que esse governo tem. É um desprezo muito grave. E aí a preocupação atual é exatamente isso, um retrocesso que a gente possa ter, que a educação, como até a década de 60, é uma coisa da elite mesmo, que não há educação para grande parte da população. Então, e não há condições de continuarmos assim. Eu gostaria de colocar um ingrediente e uma pergunta em ligação a ele. O ingrediente é a da dignidade e a emancipação e a inclusão de todos. Né? Esses dois projetos, eles sempre foram de convivência muito difícil. Será que nós agora estamos vivendo um momento em que essa tensão está se resolvendo, né, em favor do capitalismo e em detrimento das promessas políticas e jurídicas iluministas, constituintes, né, funcionalizadoras? Ligado a isso, eu gostaria de perguntar, se isso for assim, será possível haver Constituição, ou serão compatíveis Constituição e funcionalismo e capitalismo?
Certo. Não, isso é sério demais, porque realmente, já no início do século, o T.H. Marshall, que é aquele que escreveu sobre cidadania, classe social, tem um momento da obra dele que ele diz assim, no século XX, a cidadania entrou em guerra contra o capitalismo. Houve uma guerra entre... Então, é claro, e ele dizia, a cidadania é orientada pela igualdade, o capitalismo é orientado pela desigualdade. E ele dizia que esse modelo do Estado que vai restringindo, ele pode neutralizar os impactos negativos do capitalismo, que no momento que saúde pública é igual para uma pessoa muito rica, como na França, eu tinha um português que estudou comigo, ele disse que a mãe dele era empregada doméstica, mas ele ia com a filha da patroa, da mãe dele, para a mesma escola, andando de manhã. Então, você vai criando uma situação, esse cara estava fazendo doutorado na Alemanha, vai criando uma situação em que você neutraliza as desigualdades sociais de certa maneira. Você vai ter mais luxo, um carro bonito, tudo, mas você não vai prejudicar basicamente o acesso à educação, à cultura, à arte. Então, Marshall acreditava muito nisso, ele era bem otimista nessa possibilidade de uma social-democracia radical, né? Mas nesse fim de século, realmente, com a globalização, há uma dificuldade, porque como o fenômeno econômico ele tem um efeito rápido demais, não é que a economia é global desde o início da modernidade, porém, agora o efeito da economia, algo que ocorre no Japão, nos Estados Unidos, tem um efeito muito imediato nos outros países. E esse é o dia a dia, o cotidiano, não é só em fase de crise. Então, essa situação dificulta realmente a presença do constitucionalismo. Daí porque alguns já falam de pós-democracia, tudo isso, exatamente por essa incapacidade. Mas eu diria que, apesar dessas afirmações, elas são perigosas, porque o novo é que os países centrais dominantes, eles tinham essa capacidade, principalmente no segundo pós-guerra, eles conseguiram avançar nisso. E a crise para eles é a incapacidade deles de, muitas vezes, lutar contra a globalização, os impactos negativos da globalização internamente. Mas eu acho que, no caso nosso, nós sempre tivemos essa dificuldade, mesmo antes. Entendeu? Nós continuamos com essa dificuldade de o Estado, quer dizer, se contrapor a uma economia que funciona de maneira aterritorial. E essa é uma questão, e também surgem outros problemas, que é o problema ecológico, que não é territorial, é global. Mas eu entendo que, se a gente atua de forma menos dependente dessas injunções externas, se há maior capacidade de se construir uma política interna mais orientada para um projeto de Estado, com consequências, nós podemos conseguir. A grande questão é que nossas oligarquias, elas têm pesquisas muito claras sobre isso, o próprio Abranches, que usou esse conceito que eu não gosto, do presidencialismo de coalizão, mas ele mostra como, desde a Primeira República, as oligarquias impedem qualquer avanço maior no sentido includente, no sentido... porque elas são muito fragmentadas também, está entendendo? Uma oligarquia, o PSDB tem grupos oligárquicos do Rio Grande do Sul que estão totalmente contrários ao próprio PSDB, que tem grupos oligárquicos do Ceará. Quer dizer, você tem uma fragmentação das próprias elites. Então, essa fragmentação das elites também dificulta que nós construamos um modelo desse tipo que possa reagir. Então, há um bloqueio. Então, no período que eu acho de Lula e Dilma, e, de certa maneira, a gente pode dizer que havia algum elemento positivo no governo Fernando Henrique Cardoso, mas, principalmente Lula e Dilma, você vê uma tendência que poderia ocorrer um salto qualitativo. Tem um momento que aparece no The Economist, o Brasil era um foguete estourando. Eu ia para a Alemanha, todo mundo me tratava bem. Antigamente, eu fui para Portugal em 2008, todo mundo triste numa conferência, os caras quase chorando, os portugueses, os espanhóis, todo mundo... Brasil, a gente tudo orgulhoso, sabe? Muito até sendo bem tratado demais. Brasil, onde a gente chegava em 2008, na Europa era bem tratado. Antes era tratado muito mal, considerado um país secundário. Então, havia um horizonte para isso, foi quebrado. E aí a dificuldade é isso, como é que a gente vai articular
forças políticas para construir um Estado que seja contraponto. Porque eu digo assim, tem Estados que constroem um contraponto interno ao capitalismo global, e eu acho isso, nos países centrais é bem claro isso, e há Estados que se subordinam a essa lógica. Os países africanos ali, eles vão... Você chega lá, qualquer coisa pode fazer naqueles países. A região dos lagos, tem um aluno meu que fez o estudo, é chocante. A destruição do ambiente, a destruição da população, a pobreza, vinculado ao capital transnacional. Então, penso que tem que se desperiferizar, tem que assumir uma postura que não pode admitir se subordinar às políticas dos grandes grupos transnacionais, e isso realmente é difícil, mas a viabilidade disso, no nosso caso, talvez seja melhor hoje, porque esses países também lá estão com dificuldade. Eu até acredito, pelo fato de esses outros países centrais, dominantes, hegemônicos, eles estarem com dificuldade também, pode ser que haja válvulas de escape para caminhos diferentes de desenvolvimento. Essa é o que eu vejo como uma viabilidade. Mas eu acho que o problema é grave mesmo nesse sentido. Boa noite. Está me ouvindo? Concluindo o que o senhor estava me falando agora, referente à pergunta do professor Nuno, nessas dificuldades que os países centrais estão tendo, a gente vê uma briga mundial dos países centrais perdendo espaço para novas potências como a China, como a Rússia. E a minha dúvida é o seguinte, você acha que a América Latina como um todo consegue superar a influência desses países centrais que eles desejam claramente a destruição da nossa economia, da nossa soberania? Não seria o contrário? Será que eles não vão fazer o possível e impossível para afetar? Porque quando a gente vê, por exemplo, a reforma de bases do João Goulart, toda a América Latina, mais ou menos em 60, na Argentina, o movimento peronista, todo tinha um plano para diminuir as desigualdades sociais, toda uma reforma total na América Latina, e de repente vem e destrói tudo, e mais 30 anos de retrocesso, a gente só consegue recuperar isso nos anos 80, 90, até hoje. Você não vê, infelizmente, pode ser um movimento cíclico, porque você vê todo o lawfare na América Latina, na Argentina, no Peru, tudo. Você vê com uma positividade que a gente consegue superar essa influência dos países centrais nossos? É claro que essa questão de união da América Latina, pelos interesses muitos díspares e a utilização pelos países centrais daquela máxima, divide e governa, né? Porque os países centrais na América Latina, nos não alinhados, eles usaram isso. Quando houve movimentos não alinhados, os países centrais, nas reuniões de Argélia, eles começaram a boicotar, indo em relações bilaterais, destruindo aquelas lealdades. Então, realmente, é muito difícil. Agora, se você tem lideranças que podem contribuir para isso, para angariar mais forças de diversos países latino-americanos, a gente poderia se fortificar. A ideia da Unasul, algumas ideias que foram apresentadas, pode ter falhas, pode ter hiperideologização. Eu acho que o caso do Maduro é problemático demais, eu acho que é muita... Eu tenho muito cuidado aí, porque é uma postura que a gente não sabe o que tem de seguro no governo daquele, de consequente, de responsável, mas eu penso que toda essa política internacional destrutiva para a Venezuela, ela poderia ter uma situação diversa se houvesse políticas mais regionais de contribuição recíproca e de mais solidariedade regional. Com certeza haveria mais possibilidade de reagir aos influxos externos. Infelizmente, isso ficou prejudicado agora, porque realmente nós temos um nacionalismo meio irresponsável no nosso governo, não há perspectivas atualmente de retomar esse caminho que estava se começando muito incipientemente, né? E a relação Sul-Sul é muito importante. Quer dizer, se você não desenvolve essa relação Sul-Sul, a gente, por exemplo, a gente vai estudar, a gente sempre vai para países centrais, né? Eu estou indo agora para a África já a segunda vez, porque eu estou indo porque exatamente eu comecei a perceber
que a gente não tem uma troca. Eu estou indo passar mais 2 meses, fiquei 1 mês em Stellenbosch. Um ambiente acadêmico de alto nível, discussão muito interessante, muito positiva, mas nós não temos muita essa disposição, né? Eu acho que quando se começou a ter essa relação com a África era muito positiva. E é interessante que se diz que era ideológica. Não era, era um pragmatismo muito grande, ideológica no sentido negativo. Quer dizer, o Lula manteve uma ótima relação com os Estados Unidos, com a Europa, mas ao mesmo tempo ele manteve com a África. Ele ampliou, ele não negou. Não foi uma postura de enfrentamento, pelo contrário, ele ia nos Estados Unidos, era muito bem recebido, até pelo Bush. Quer dizer, não houve nada, houve ampliação. Ideológica é você dizer que não faz com a África, só faz com os Estados Unidos, não faz com a China, entendeu? Com os países árabes, só faz com Israel. Isso é contraproducente em termos de desenvolvimento econômico, entendeu? Mas eu acho que aí a questão também é se você radicaliza uma postura mais marxista do capitalismo financeiro, aí nós vamos ter crises cíclicas que vão reaparecer cada vez mais graves até que o capitalismo cai na bancada. Aí vem uma catástrofe. Agora, evidentemente, essa catástrofe da economia mundial no sentido destrutivo não significa que venha uma coisa melhor necessariamente, que venha um socialismo. Eu não acredito numa ontologia social que vai necessariamente, depois do capitalismo, chegar ao socialismo e depois o comunismo. Eu não acredito que essa ontologia social pode ser que venha algo muito mais grave do que nós temos hoje. Então, uma crise radical, ecológico-econômica da sociedade mundial é muito provável que ocorra dentro desses 50, pode ser a própria destruição da espécie humana, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar apostando que isso vai implicar superação. Agora, eu acredito com você que talvez o próprio capitalismo e os agentes do capitalismo, o próprio sistema, percebendo as consequências de destruição do planeta, pode ser que no momento se faça porque pode ser que no espírito egoísta, né? O cálculo estratégico, que a tese do menino trabalha muito com a estratégia, né? Que é um tipo de racionalidade, mas não é a única racionalidade, não é a racionalidade estratégica, né? Então pode ser que seja contraproducente, seja ineficiente, né? Então vamos parar aqui que eu estou cansado. Também agradeço a todos aqui, vocês, mais uma vez ao Nuno, à professora Cíntia e todos os professores e alunos. Foi um prazer estar aqui, né? Hoje foi um dia pesado de trabalho, mas é sempre bom estar discutindo, e principalmente aqui as perguntas foram bem relevantes, interessantes. Às vezes a gente pega as perguntas que ficam muito mais numa confrontação ideológica que não leva muito à frente, né? É bom quando a pergunta é indagação, porque eu digo, ideologia é importante, ideologia, porém é bom, usando um pouco uma reflexão a partir de Gramsci, ideologia é bom para a gente ir para a ação, para a militância. A teoria é o nível reflexivo, você não tende a agir. Se for ficar, a gente vai ficar tudo pessimista na reflexão. Mas não pode ficar só na teoria, nem só na ideologia, porque se o professor se torna um mero militante ideológico, ele não vai contribuir muito para mudar a sua ideologia, a sua ação. Está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, se você ficar só um teórico que despreza totalmente, você também vai ficar só na reflexão, refletindo a vida toda e não tem um enfrentamento dos problemas de realidade. Portanto, o que eu digo é, ideologia simplifica e possibilita a ação da militância, mas teoria pode levar a uma tensão, a reciclagem da própria ideologia. Ela pode levar também a isso. A teoria aprende com o ideólogo aprende com a teoria. Essa tensão que é uma tensão que é positiva, né? É isso que eu acho. Tá bem, muito obrigado.